a sua atenção está sendo sequestrada o tempo inteiro. Porque a grande maioria das pessoas nem sabem aonde quer que a atenção delas esteja. Porque a gente compra as ideias que o ambiente joga pra gente. Então, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que dar conta daquilo, você tem que dar conta disso. Mas será que eu quero? Às vezes o paciente ele acha que a foto que ele tem do que ele está sentindo é suficiente para que ele consiga chegar num diagnóstico. E muitas vezes a gente precisa realmente de um filme para avaliar como essa coisa está evoluindo, é o que você falou, qual é a frequência que aquilo acontece, qual é a intensidade, para ter uma ideia de qual é o sintoma, até porque existem copatologias muitas vezes. Exatamente. E uma coisa que é muito importante, por isso que primeiras entrevistas são demoradas mesmo, eu falo tem que ter paciência, é porque uma coisa que vai entrar aqui na nossa avaliação também é entender a personalidade, o funcionamento da personalidade da pessoa. Por quê? Entender respostas de ansiedade, entender como que foi o desenvolvimento dela, quais são os traços de personalidade, também vão influenciar nos transtornos que ela pode desenvolver e o que vai aparecendo de acordo com o que ela está enfrentando naquele momento. Então, é muito importante a gente entender o desenvolvimento. Perfeito. Eu costumo falar assim que pra gente ir lá na direção da investigação de um transtorno de humor, uma dica importante é um diálogo, principalmente de familiares, amigos, assim. A pessoa era de um jeito e de repente está de outro. Né? Aquela pessoa, ela era uma pessoa tão extrovertida, tão feliz, né? Tava sempre pronta para viver. E agora prefere ficar dentro de casa, a gente percebe que fica criando desculpa para sair. Então, esse era de um jeito e está de outro é uma dica importante pra gente mudança também. na biografia, né? Exato, pra gente ver o que a gente vai O que investigar. tá acontecendo. É o contexto, né? O contexto diz muito pra gente também. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, os dados epidemiológicos, recentemente saiu o Informe Mundial de Saúde Mental, e eles trazem um crescimento substancial no número de transtornos mentais no mundo como um todo, principalmente os transtornos do humor. Aí a gente coloca ansiedade, coloca depressão como os principais. Ao mesmo tempo, ele coloca o Brasil como um dos países no mundo, se não o país do mundo, com o maior número de transtornos de ansiedade diagnosticados. Isa, eu queria saber de você, a gente consegue afirmar hoje que realmente houve um aumento substancial do número de transtornos mentais? E o quanto você acha, por exemplo, que o estilo de vida moderno ele está relacionado com esse aumento? A Amanda, por exemplo, citou em alguns momentos essa necessidade do paciente de ter um diagnóstico, ou chegar com um diagnóstico. Você acha que essa pressão, por exemplo, do próprio paciente para ter algo para chamar dele, um diagnóstico para chamar dele, é algo que influencia na conduta do médico? Acho que a gente tem dados, sim, do aumento de incidência e até eu acho que é de 2023, teve dado da Secretaria de Saúde de São Paulo sobre um aumento enorme de atendimentos devido a transtorno de ansiedade. Sim, aumentou 200% em 5 anos. E em adolescente, assim, criança e adolescente aumentou, acho que 5 vezes, é uma coisa bem substancial. Sim, eu acho que parte disso é de aumentar a capacidade dos médicos de reconhecimento, de diagnóstico e entender melhor o quadro. Então, acho que a ansiedade tem, sim, isso da gente reconhecer a ansiedade como um transtorno. E também, isso que você trouxe é super importante do paciente também buscar por diagnóstico. Por quê? Eu não acho que isso é de todo ruim, no sentido que a gente ter mais autoconhecimento, entender o que está acontecendo com a gente, permite a gente se apropriar mais até de buscar ajuda, né? Porém, às vezes, a informação que chega até essa pessoa, elas não são precisas, né? Então, a gente está falando muito de ansiedade, mas o que chegou muito ano passado no consultório são pessoas já diagnosticadas, autodiagnosticadas, por exemplo, com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, é muito difícil, às vezes, né, a gente fazer a entrevista sem ter já essa narrativa um pouco pronta do que pesquisou, tudo mais. Então, eu acho que é difícil. E muitas vezes, até eu acho que um diferencial importante que são essas dificuldades atencionais, é difícil mesmo da gente separar, porque a principal comorbidade do TDAH é o transtorno de ansiedade. Por quê? São pessoas que têm muita dificuldade de
captar os estímulos e executarem com um bom planejamento, entendendo como lidar com a dificuldade, e aí vão se sentindo cada vez mais insuficientes. Ao mesmo tempo, quem tem transtorno de ansiedade, isso vai influenciar diretamente na capacidade atencional da pessoa. Por quê? A gente fica com uma atenção dividida o tempo todo, né? Então, eu tô estudando tal coisa, eu tenho uma dificuldade atencional porque eu não consigo estudar. Tá, mas tá estudando e pensando em outra coisa. Tá estudando e mexendo no celular. Tá estudando vendo filme. Então, também, o quanto a ansiedade, né, que tá implicada nesses comportamentos, podem prejudicar muito a atenção no momento da execução, né? Então, é super difícil, assim, muitas vezes a gente fazer uma avaliação, a gente precisa de outras ferramentas, né? Mas, claro, acho que conhecer o paciente e tirar bem a história, entender o desenvolvimento, isso reforça ainda mais a nossa necessidade. Então, eu acho que sim, tem um aumento da incidência. Então, por mais diagnóstico, mais pessoas procurarem ajuda. E tem também o que a gente vai conversar sobre o impacto da tecnologia hoje e de como talvez a gente não consiga mesmo assim lidar muito bem ou dar conta do tanto de estímulo e demanda que a gente assume hoje, né? Quando a gente vê assim o quanto que a pessoa tem de estímulo de rede social, WhatsApp, Instagram, diante das outras tarefas que ela tem, para o quanto eu consigo realmente me organizar internamente diante de todas essas informações, se a gente não se dá conta disso, né, e consegue enxergar, puxa, é bastante coisa, como eu vou cuidar disso? Mas a gente está nesse fluxo, porque é muito acelerado o ritmo de tudo, eu começo a me sentir sempre insuficiente. Né? Que é um pouco dessa também relação da ansiedade, de sentir que eu tô no meu limite, eu não tô dando conta. Né? Agora, será que é realmente possível dar conta de tudo que a gente está se propondo e quanto a gente não percebe esses estímulos a todo momento? Então, eu penso que sim, tem também essa influência numa maior incidência de ansiedade. E uma questão que acaba sendo até cíclica, né? Porque eu sempre falo assim para os meus pacientes: a sua atenção está sendo sequestrada o tempo inteiro. Porque a grande maioria das pessoas nem sabem aonde quer que a atenção delas esteja. Porque a gente compra as ideias que o ambiente joga pra gente. Então, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que dar conta daquilo, você tem que dar conta disso. Mas será que eu quero? Ou eu só quero cumprir uma expectativa? Que daí vem a questão muito do perfeccionismo também. Né? Será que eu só quero cumprir uma expectativa ou eu quero isso de verdade? Porque a gente tem que alinhar as nossas intenções também com as nossas ações. Com priorização. Né? Eu gosto de um exemplo que eu falo assim: vamos pensar que você quer fazer uma cesta ali no basquete. Meu objetivo é fazer uma cesta. Eu falo, ótimo, então qual comportamento que está de acordo com a sua intenção? Vamos pegar a bola e vamos jogar na direção da cesta, do ar, ok? Ok. Tá bom, então eu pego a bola, vou jogando na direção no ar. Mas daí, de repente, chega alguém e fala: ô fulano, eu preciso que você faça tal coisa. Pronto. Já minha atenção foi sequestrada de novo. Daí eu simplesmente esqueço que o meu objetivo era jogar a bola para tentar fazer a cesta. Aí, de repente, o celular toca. Aí pode não ser uma coisa também que não tem nada a ver, mas aí eu vou lá, pego o celular, fico, aí minha atenção já é sequestrada por outros estímulos. Mas deixa eu ver aqui os stories um pouquinho. Aí já é sequestrada de novo. E a gente esquece que o cérebro, ele não subtrai. O cérebro, ele só adiciona. Então, nisso, eu vou o quê? Só me encharcando cada vez mais de informações. E aí, minha dificuldade fica ainda mais acentuada de reencontrar as minhas intenções. Mas o que é valoroso, então, pra mim? O que é importante pra mim de verdade? E aí, eu já tenho uma dificuldade a mais de responder efetivamente para as minhas questões. Eu passo a estar sempre só em prol de um ambiente, de um contexto, de estímulos. E eu passo a ter dificuldade para voltar. E quando a gente fala isso também com relação à ansiedade, a gente vem para um grande problema. Hoje em dia, como que a gente vive? A gente vive em alarme o tempo inteiro. O que eu tô esquecendo? O que eu tô deixando de fazer? Sim. Não, mas olha, eu não deveria estar descansando, eu deveria estar fazendo algo. Por quê? Excesso de estímulo. É o tempo inteiro alguma coisa me pedindo para fazer algo. Mas, de novo, será que eu quero fazer algo? Será que isso diz respeito a mim? Será que isso diz respeito aos meus valores?
humores. Essa tensão gerada, né, interna, que está muito associada também com essa sensação de insegurança, de não estar dando conta a todos esses estímulos, torna muito difícil da pessoa se sentir suficiente, né? Então é isso, puxa, mas não estou respondendo no WhatsApp, não estou fazendo tal coisa, porque... E são muitas situações e dinâmicas internas mesmo que não vão estar refletidas no Instagram, né? Ninguém vai estar ali falando o quanto se sente insuficiente ou, puxa, eu consegui fazer tal coisa, eu não estou conseguindo fazer outra. Pelo contrário, né? Muitas vezes é exatamente o oposto. Exatamente. A pessoa sente aquilo com uma certa fragilidade ou insuficiência. Perfeito, porque... Nós temos, e aí vai ter várias palavras, mas nós temos um limite de força, de pulsão, de o quanto eu consigo priorizar e colocar aquilo como o meu foco, né? Então, a gente quer dar conta muito bem de tudo, de várias situações, e a gente não consegue. Porque não tem como mesmo, né? Não é porque, tal pessoa é muito menos do que a outra. Não, às vezes alguém está conseguindo uma coisa porque ela está totalmente focada nisso, ou porque a outra está deixando de fazer outras coisas, né? Então, acho que com a fala da Amanda, eu lembrei dessa parte da priorização, que a gente vai estar priorizando uma coisa ou outra, e de entender também que essa relação com o tempo, de que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, ela acaba sendo muito difícil, às vezes até irreal. Puxa, eu quero muito fazer isso. Eu lembrei de um exemplo de um super amigo meu que estava falando que ele estava... ele se propôs a correr uma maratona do zero. E não era uma pessoa assim atlética, mas ele falou, puxa, quero muito, seria uma grande vitória para ele. E aí ele deixou um pouco de conseguir, e até não é de bem querer, mas de focar tanto em crescer no consultório, pensar em outra parte profissional. E eu falei para ele, sua pulsão está aqui nesse momento. E aí, em outro momento, acho que vai ser importante você entender de novo o que é importante para você. E essa parte profissional, você volta a colocar sua pulsão, né? Mas achar que você vai conseguir colocar um tanto dessa força em tudo é irreal. É uma, como você falou, essa expectativa que a gente vai criando e se sentindo cada vez mais insuficiente. E o foco em si, a gente sabe que ele está muito atrelado a várias funções cognitivas que a gente tem. Inclusive o próprio aprendizado, a memória, a consolidação. E existem várias maneiras da gente tentar melhorar o nosso foco ou direcionar melhor para justamente tentar colocar isso. A gente vai falar um pouquinho depois sobre ambiente, algo que a gente fala bastante aqui, né? Poxa, se você está num ambiente que claramente vai tirar o seu foco o tempo todo, você se afastar disso para tentar concentrar.